Olá, esta será a apresentação da segunda aula da disciplina Gestão da Educação Escolar. A aula 2 é composta pela seguinte unidade: a reforma do Estado brasileiro, a gestão da educação e da escola. Nesta aula, iremos discutir acerca da relação entre a reforma do Estado e a gestão da educação e da escola no Brasil. Nos anos 1990 do século XX, ocorreu um processo de reforma do Estado brasileiro centrado na minimização de seu papel no tocante às políticas públicas. Intensificaram-se ações políticas e reformas educacionais em sintonia com as orientações de organismos internacionais, expressas em vários dispositivos da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei 9394 de 1996. Essas orientações, ao redimensionarem as formas de gestão, os padrões de financiamento, o esquema de profissionalização, a composição dos níveis de ensino na educação básica e no ensino superior, possibilitaram mecanismos de descentralização e também novas formas de centralização e controle por parte do poder central. Como exemplo, os instrumentos de avaliação. Paradoxalmente, a nova LDB destaca o princípio da gestão democrática, já presente na Constituição Federal de 1988, que se concretiza com a participação ativa de todos os envolvidos no processo educacional. É nesse espaço contraditório que devemos pensar os limites e as possibilidades da democratização da escola. Como já mencionado, nos anos 1990, predominou a retomada conservadora dos governos com o crescimento do capital financeiro internacional, ocorrendo mudanças no mundo do trabalho e da produção. No campo educacional, intensificou-se a tendência de retomada da teoria do capital humano como norte para as questões escolares. A teoria do capital humano foi desenvolvida por Schultz nos Estados Unidos nos anos 1970. O termo capital humano designa aptidões e habilidades pessoais que podem ser naturais ou adquiridas pela aprendizagem, que possibilitam ao indivíduo auferir renda e o tornam mais produtivo. A ideia central da teoria do capital humano é que o investimento na formação pessoal dos indivíduos é capaz de aprimorar a produtividade dos trabalhadores e, assim, impulsionar o crescimento econômico de um país. A intervenção dos organismos internacionais expressa a maneira sutil dos governos federal, estaduais e municipais reconfigurarem a educação através da lógica do mercado. Em 1995, foi criado o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, com o objetivo de redefinir as funções típicas do Estado para o setor privado. Foram propostas reformas na educação básica, profissional, tecnológica e superior, destacando-se a adoção de políticas focalizadas no ensino fundamental e o crescente processo de privatização da educação superior. Mesmo diante desse cenário, a sociedade civil organizada, por meio de associações e sindicatos, trouxe novas perspectivas para as políticas educacionais, como, por exemplo, a ampliação da obrigatoriedade e universalização da educação de 4 a 17 anos, novos marcos de financiamento, políticas de inclusão, ações afirmativas visando assegurar maior justiça social, entre outras. Em síntese, percebemos que as políticas do Estado para a educação são resultantes de acordos entre as instituições financeiras internacionais e forças econômicas nacionais, da capacidade das associações e sindicatos de fazer avançar suas propostas e das práticas sociais e pedagógicas ocorridas no interior da escola. Somos educadores neste meio de contradições e devemos ocupar espaços em defesa do direito à educação e à participação cidadã. Dessa forma, fazemos política. A educação escolar configura-se como um ato político e pedagógico, na medida em que requer sempre
uma tomada de posição. Refletir sobre a gestão democrática prevista na Constituição Federal exige que lembremos o contexto em que envolveu a sua elaboração. Saímos de um período ditatorial, com a expectativa de vivermos relações mais democráticas, a luta pelas liberdades, os primeiros movimentos grevistas, o movimento das diretas já, pelo retorno de eleições para governantes, entre outras, configuram um clima por maior participação e democratização. Destacamos, na Constituição Federal de 1988, alguns avanços sociais como garantia ao ensino gratuito e obrigatório, gestão democrática do ensino público previsto no seu artigo 206, vinculação de impostos à educação. À União cabe aplicar 18% e aos estados, municípios e Distrito Federal 25%. A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a introduzir a gestão democrática como princípio da educação nacional. Podemos observar o texto da Constituição de 1988, inciso 6, artigo 206, que prevê: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gestão democrática do ensino público na forma da lei. A criação e as ações do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública foram fundamentais para a formulação de um projeto de lei de diretrizes e bases da educação nacional. Destaca-se que a tramitação desse processo se deu de forma lenta, onde diversos interesses estavam em jogo, principalmente entre aqueles que defendiam o ensino público e os defensores do ensino privado. Na elaboração da LDB, confrontaram-se dois projetos, onde acabou sendo aprovado um substitutivo ao projeto anterior de autoria do senador Darcy Ribeiro. Destacamos que algumas reivindicações da sociedade civil e bandeiras do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública foram efetivadas, como, por exemplo, concepção de educação, entendendo-a para além da educação escolar, educação como instrumento para o exercício da cidadania, educação como direito de todos e dever do Estado, gratuidade do ensino público em todos os níveis, articulação entre os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, instituição do Conselho Nacional de Educação, CNE, e gestão democrática nas instituições públicas. A gestão democrática se constrói pela efetivação de canais de participação, de descentralização de poder e de exercício de cidadania. Na LDB, a gestão democrática, enquanto princípio, aparece nos artigos 3º e 14, como podemos observar. O artigo 3º prevê que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 8, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. O artigo 14 prevê que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Inciso 1, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Inciso 2, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Pensar esses princípios implica contribuirmos para a construção de uma escola pública e popular com processos de participação e de gestão envolvendo toda a comunidade escolar. Professores, demais funcionários da escola, alunos, pais. É importante conhecer esses princípios para sabermos como intervir e participar. Do ponto de vista da organização e gestão, o atual sistema brasileiro de ensino é resultado de mudanças importantes no processo de reforma do Estado e frutos de alterações introduzidas pela Constituição Federal de 1988, LDB, e pelo Plano Nacional de Educação, PNE. O que é o PNE? É o Plano Nacional de Educação decenal que ultrapassa governos
e o recente foi aprovado pela Lei número 13.005 de 2014 e vai estar em vigor até 2024. Por que o Brasil precisa de um Plano Nacional de Educação? O Brasil, ele é um país federativo, em que estados, Distrito Federal e municípios têm autonomia para tomar suas decisões. Mas, para organizar a educação nacional, os entes federativos devem trabalhar juntos, porque têm competências comuns. Nesse contexto, o PNE cumpre a função de articular os esforços nacionais em regime de colaboração, tendo como objetivo universalizar a oferta da etapa obrigatória de 4 a 17 anos, elevar o nível de escolaridade da população, elevar a taxa de alfabetização, melhorar a qualidade da educação básica e superior, ampliar o acesso ao ensino técnico e superior, valorizar os profissionais da educação, reduzir as desigualdades sociais, democratizar a gestão e ampliar os investimentos em educação. O Brasil vem avançando na garantia da educação para todos, mas ainda há muito o que fazer. Além de garantir o acesso, faz-se necessário otimizar a permanência dos estudantes no sistema escolar, rompendo com a cultura do fracasso escolar. Exames de avaliação do desempenho dos estudantes brasileiros realizados pelo Ministério da Educação, MEC, demonstram que a aprendizagem dos alunos está abaixo de padrões adequados. Este baixo desempenho possui várias causas: questões sociais e econômicas, deficiências no processo de ensino-aprendizagem, estruturas inadequadas das redes de ensino, carência de profissionais qualificados, carência de recursos pedagógicos e de bibliotecas. Portanto, faz-se necessário políticas públicas mais amplas que incluam a garantia de melhoria dos indicadores de acesso, permanência e gestão com qualidade social. O sistema educacional brasileiro, ele está legalmente regulamentado pela Constituição Federal de 1988 e pela LDB. A LDB define os níveis e modalidades que compõem a educação nacional. De acordo com o seu artigo 21, a educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e pela educação superior. O quadro 1 mostra a estrutura do sistema educacional brasileiro. A LDB também define as competências e responsabilidades de cada ente federado, União, Estados, Distrito Federal e municípios, em relação à oferta da educação, devendo organizarem em regime de colaboração seus respectivos sistemas de ensino. Portanto, está previsto no seu artigo 9º que a União incumbir-se-á de prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. O artigo 10 prevê que os estados incumbir-se-ão de assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitando o disposto no artigo 38 desta lei. O seu parágrafo único afirma que ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. E o artigo 11, que prevê que os municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. O quadro 2 mostra os números de matrículas de educação básica nos anos de 2015 e 2016. Vocês podem fazer a comparação com os dados apresentados na apostila. O MEC desenvolve diversos mecanismos de avaliação em todos os níveis educacionais. Dentre eles, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que avalia o desempenho do estudante do terceiro ano do ensino médio,
o Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, que foi instituído em 1990 e tem como objetivo realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir no desempenho do estudante, produzindo informações que subsidiam a formulação das políticas públicas nas esferas municipal, estadual e federal, visando a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. Abrange estudantes das redes públicas e privadas do país, matriculados no 5º e 9º anos do ensino fundamental e também no 3º ano do ensino médio. São aplicadas provas de língua portuguesa e matemática. Em 2005, o SAEB foi reestruturado e passou a ser composto por 2 avaliações: a Avaliação Nacional da Educação Básica, ANEB, que manteve as características, os objetivos e os procedimentos da avaliação efetuada até aquele momento pelo SAEB, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, ANRESC, conhecida como Prova Brasil, criada com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas das redes públicas. Em 2013, a Avaliação Nacional da Alfabetização, ANA, foi incorporada ao SAEB para melhor aferir os índices de alfabetização e letramento em língua portuguesa e matemática. O IDEB, o que significa? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Foi criado em 2007 para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidas no censo escolar, e das médias de desempenho das avaliações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil para as escolas e os municípios e do Sistema de Avaliação da Educação Básica SAEB para os estados e o país. O IDEB é medido a cada 2 anos com o objetivo de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países desenvolvidos. Há muitos questionamentos a essas avaliações padronizadas, faz necessário que se aprimore as avaliações, direcionando-as a melhorias das instituições educativas. As escolas públicas, elas experimentam paradoxos. Ao se dizerem democráticas, sentem dificuldades para vivenciar a gestão democrática e decidir seus projetos. Em alguns casos, permanecem as bases centralizadoras do exercício do poder, onde a chamada participação converte-se em estratégia de controle. Encontramos escolas que fazem alterações no seu cotidiano, sem, contudo, mudar a lógica cultural vigente. Outras permanecem na concepção tradicional e autoritária. Já outras buscam ser inovadoras e inclusivas. Como é na escola que você trabalha? A efetivação do processo de democratização da gestão da escola pública implica a partilha do poder, a sensibilidade de conduzir a escola a partir das demandas da comunidade escolar e tomada de decisões coletivas. Qual o papel dos profissionais da educação frente à gestão escolar? Os profissionais da educação muitas vezes são apontados como os responsáveis pela ineficiência escolar. Cada vez mais, exige-se desses profissionais uma ação multifuncional diante de um cenário de formação inicial deficiente, baixos salários, de condições de trabalho precárias e profissão de baixo prestígio social. Com o objetivo de mudar este cenário, os profissionais da educação lutam pela criação de mecanismos de participação e democratização da gestão escolar por meio da organização de sindicatos e associações e por meio da reivindicação por processos de formação continuada. Desde o ano de 2003, o governo brasileiro adota políticas dirigidas aos profissionais da educação e à melhoria dos processos de gestão por meio de programas de formação continuada, entre os quais o Profuncionário é um exemplo.
Em relação à participação na gestão e nos processos pedagógicos no município e na escola, destaca-se como iniciativas inovadoras o Proconselho e o Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares. O Proconselho, que é o Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de Educação, tem como objetivo ampliar a capacidade de entendimento e de atuação dos conselheiros municipais de educação. Incentiva e qualifica a participação da sociedade na tarefa de avaliar, definir e fiscalizar as políticas educacionais, garantindo a universalização dos direitos básicos que promove o exercício da cidadania. O Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos Escolares tem por objetivo fomentar a implantação dos conselhos escolares por meio da elaboração de material didático específico e formação continuada, presencial e à distância, para técnicos das secretarias estaduais e municipais de educação e para conselheiros escolares, de acordo com as necessidades dos sistemas de ensino, das políticas educacionais e dos profissionais de educação envolvidos com gestão democrática. O Conselho Escolar tem como objetivos deliberar sobre normas internas e o funcionamento da escola, além de participar da elaboração do projeto político-pedagógico, analisar as questões encaminhadas pelos diversos segmentos da escola, propondo sugestões, acompanhar a execução das ações pedagógicas, administrativas e financeiras da escola e mobilizar a comunidade escolar e local para a participação em atividades em prol da melhoria da qualidade da educação. Desta forma, percebemos a relação direta entre a atuação dos profissionais da educação e a gestão escolar. A defesa da gestão democrática como princípio faz parte da história de luta dos profissionais da educação. Estas lutas se travaram para garantir maior participação dos profissionais da educação nos destinos da escola, no fortalecimento dos conselhos escolares, na definição do projeto político-pedagógico, na defesa pela eleição dos diretores, da autonomia da escola e o de um crescente financiamento público. Precisamos entender a gestão não só como um espaço que se limita à dimensão administrativa, mas como um espaço de construção política que envolve toda a comunidade escolar em prol da democratização da escola pública. Assim, encerramos a segunda aula da disciplina Gestão da Educação Escolar. Bons estudos, até breve.